Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel, lição 36, intitulado Heresias. Passagem bíblica, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Vamos entrar nas considerações do Emmanuel. Emmanuel e Chico são facilitadores do entendimento da Bíblia, do Evangelho. Só através das explicações e comentários deles, nós sentiremos mais à vontade para entender as passagens bíblicas. Emmanuel fala assim: recebamos os hereges com simpatia, valem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. E diz: isto é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condena os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança. Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro. Por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sobre a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Será que ficou mais ou menos entendido agora? Com as considerações do Emmanuel? Mas se não ficou, nós vamos caminhar mais um pouquinho. E vamos entender sobre a palavra heresia. O que é heresia? Significa escolha, opção. E é um termo com origem no grego, aireses. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas do cristianismo. Ele já é contra. Ele já tem esse conceito. Tudo que você falar com ele, ele vai bater de frente. Então, só o aceita como um irmão, como um ser humano, e é nosso irmão. Ele está nesse tempo de negar. Então vamos fazer mais uma caminhadazinha na passagem do versículo citado na lição 35 do livro Caminho, Verdade e Vida. E para isso, voltaremos nos primeiros versículos do capítulo. Primeiro versículo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Compreendeu? Lucas falando
para sermos seus imitadores, como também ele é do Cristo. Segundo versículo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Terceiro versículo. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deu para compreender agora? O Cristo pregava a palavra de Deus. Nós somos os imitadores do Cristo. E vamos mostrar para os nossos irmãos o que nós entendemos. Cabe aos nossos irmãos buscar o conhecimento para que não sejam manipulados por pessoas que querem tirar proveito de situações. Simples assim. Fé raciocinada. Aí nós vamos entender o versículo 19 do capítulo 11 de 1 Coríntios. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Nós não podemos achar que nós só vamos conviver com pessoas certinhas que vão tentar nos conduzir para o caminho correto, reto. Essa é a verdade. Então é importante que a gente aprenda a conviver e identificar os falsos profetas, aqueles que querem nos tirar do raciocínio lógico de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Entendeu? Agora ficou mais fácil. Imagina que ficou mais fácil. Para mim ficou mais fácil. Aí nós vamos fazer uma viagem em Lucas, quando ele advertiu em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 29 a 31. E ele disse assim: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Então, não vai falar que não fui avisado, que tem que buscar o conhecimento, que tem que vir ler a Bíblia, ler os livros, buscar o conhecimento para não ser manipulado. O que eu estou falando aqui, eu estou estudando. Eu não estou falando que eu tenho conhecimento pleno. Eu estou dando a minha versão em cima do que está escrito na Bíblia, nas considerações do Emmanuel, na fé raciocinada, tentando, pelo menos, ter um pouquinho de conhecimento para que eu não venha a ser manipulado. Não quer dizer com isso que não serei, mesmo tendo conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, aí certamente serei manipulado, porque a fala do outro será verdade para mim, porque eu não fui nas fontes. As fontes são as mesmas. Não tem como sair dessas fontes originais. Então, se não sairmos das fontes originais, certamente quando alguém pregar ou falar alguma coisa para nós, nós já temos um conhecimento básico. Então, se falar alguma coisa que não condiz com a verdade ou com o raciocínio lógico, a gente simplesmente escuta e segue a nossa vida. E assim encerro mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Espero encontrá-los em outras, desde que seja a vontade de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.